E aí galera, meu nome é Paulo e sejam bem-vindos a mais uma aula de C do Grupo Turing. Hoje o assunto é matrizes e nós vamos ver o que são matrizes, como declarar matrizes, como percorrer linhas e colunas de matrizes, como passar matrizes para funções, aprender como elas estão armazenadas na memória e como acessar elementos de uma matriz utilizando ponteiros. Bom, matrizes são vetores de duas dimensões. São parecidos com vetores normais, porém, cada elemento dentro desse vetor é um outro vetor que guarda cada linha, que guarda uma linha da matriz. Se você tentar pegar essa estrutura de vetor e tentar enxergar como isso seria uma matriz, é só você colocar uma embaixo da outra e você terá essa estrutura aqui, correspondente à matriz. Porém, a gente guarda ela de linha em linha dentro de um vetor. A declaração é parecida com a de um vetor normal. Nós definimos o tipo de variável que será guardada dentro da matriz, o nome da matriz, a quantidade de linhas que ela terá e a quantidade de colunas. Agora vamos ver como acessar elementos de uma matriz. Suponha esta matriz, uma matriz que guarda números inteiros e que possui 3 linhas e 3 colunas. Eu já criei ela diretamente aqui e a representação gráfica dela está aqui embaixo. Como acessar um elemento de alguma coluna e de alguma linha da matriz? Bom, os índices das matrizes, de cada elemento da matriz, é contado como nos vetores. Eles começam a partir do zero. Ou seja, por exemplo, se nós queremos acessar o elemento 1, 1 da matriz, nós fazemos matriz 0, 0. Os índices são 1 a menos do que a posição do elemento na matriz. Por exemplo, se a gente quer acessar o elemento que está na linha x e na coluna y, nós acessamos o elemento da matriz de índices x menos 1 e y menos 1. Agora vamos para um exemplo de como imprimir uma matriz. Aqui nós temos a matriz que eu acabei de criar. Para imprimir esta matriz, nós iremos iterar através de cada uma de suas linhas, e para cada uma de suas linhas, iremos iterar através de seus elementos e imprimir cada um de seus elementos. Assim, como a matriz possui 3 linhas e 3 colunas, e os elementos começam a ser contados com o índice a partir do zero, nós começamos com um loop para iterar através das linhas, começando de 0 e indo até 2. Assim, para cada linha selecionada por este loop, nós criamos um novo loop para iterar através de seus elementos, através de cada uma das colunas, e assim imprimimos o elemento ij. Após cada linha ser impressa, nós imprimimos uma quebra de linha para dar a estrutura da matriz. Se eu rodar o código, nós temos a matriz impressa corretamente. Para criar uma matriz, nós também podemos apenas declarar a matriz e depois definir os seus elementos um a um. Aqui eu criei um loop para percorrer a matriz linha a linha e com uma variável de contagem começando do zero, para cada elemento lido, nós definimos o valor desse elemento como sendo da variável contagem e depois incrementamos a variável contagem. Desse modo, nós conseguimos ver qual é a ordem que os elementos estão sendo lidos. Em seguida, imprimimos a matriz do mesmo jeito que o anterior. Rodando o código, nós vemos que a matriz está sendo percorrida linha a linha. Agora, o mesmo exemplo, porém com os valores de j e i invertidos. Se nós percorremos primeiro os valores de j e depois o de i, nós vemos que, na verdade, a matriz será lida coluna a coluna. Imprimindo a matriz, agora a matriz está sendo criada coluna por coluna. Agora, este exemplo é para mostrar como inicializar uma matriz com todos os seus elementos valendo zero e como percorrer a sua diagonal principal. Esta notação inicializa a matriz com todos os seus elementos sendo zero. E para percorrer uma diagonal principal, nós precisamos apenas de um loop para iterar através dos valores de índice 0 até o tamanho da matriz, se ela for quadrada, né? O número de linhas e colunas. Assim, para cada elemento na diagonal principal, que possuem o mesmo índice na linha e o mesmo índice na coluna, nós colocamos ele como valendo 1 para substituir o 0 por 1. Imprimindo,
nós vemos que só a diagonal principal foi alterada. Sobre a distribuição de uma matriz na memória, apesar de uma matriz ser um objeto bidimensional, na memória ela é armazenada sequencialmente, isso é, cada linha da matriz é armazenada uma ao lado da outra. Por esse motivo, se nós tivermos um ponteiro para o primeiro elemento de uma matriz, nós conseguimos acessar qualquer outro elemento da matriz utilizando esse ponteiro. Por exemplo, se nós temos um ponteiro para o elemento 1, 1, e nós quisermos acessar o elemento 1, 3, basta somar 2 ao ponteiro que aponta para o 1, 1, para que ele se desloque 2 unidades na memória para o lado e acesse o elemento 1, 3. Assim, se nós criarmos um ponteiro para o primeiro elemento da matriz, com um loop, nós conseguimos acessar todos os elementos da matriz, somando um deslocamento ao ponteiro e pegando o valor dentro do ponteiro e imprimindo ele na tela. Assim, se eu rodar esse código, nós vemos os elementos da matriz impressos de forma sequencial. Agora vamos ver como passar matrizes para funções. Aqui eu tenho uma matriz 5 por 3 e nós queremos fazer uma função para imprimir ela na tela, a função mostrar. Dentro do código da função mostrar, nós temos o código de impressão habitual que nós já vimos. O interessante é como passar a matriz para a função. Para passar a matriz para a função, no argumento da função, nós precisamos informar apenas o número de colunas da matriz e o número de linhas pode ser variável. Isso porque, como a matriz é disposta sequencialmente na memória, o compilador precisa apenas saber a quantidade de colunas da matriz para que ele consiga agrupar os dados na memória de acordo com a quantidade de colunas e formar as linhas. Nesse caso, como a matriz possui 3 colunas, ele irá agrupar a memória da matriz de 3 em 3 e formará as linhas correspondentes. Rodando o código, mostrar com a função t, com a matriz t, ele imprime corretamente, mesmo nós não temos informado a quantidade de linha como argumento. Outra coisa interessante sobre passar matrizes para funções é que, ao contrário de variáveis normais, as matrizes são passadas por referência. Isso é, quando você passa uma matriz para uma função, o que é passado é um ponteiro para a matriz. Assim, qualquer alteração feita por uma função numa matriz irá alterar a matriz original. Neste caso, nós temos a função alterar, que altera um elemento de índice i e j numa matriz para o valor 1. Inicialmente, nós temos uma matriz definida como todos os elementos sendo 0, o código para imprimir a matriz original. Depois, nós rodamos a função alterar no elemento de índice 1, 1 e printamos a matriz nova. Assim, rodando esse código, nós vemos que, após rodar a função, a matriz original foi alterada, pois no primeiro código nós imprimimos a matriz t, e aqui nós imprimimos, nesse outro loop, a mesma matriz t depois que a função foi chamada. Assim, quando nós passamos uma matriz para uma função e fazemos alguma alteração nela dentro dessa função, a matriz original é alterada. Mas e se nós quisermos criar uma função que recebe uma matriz com uma quantidade variável de colunas? Bom, para fazer isso, em vez de declarar no argumento a quantidade de colunas diretamente, nós podemos passar para a função a quantidade de colunas como um inteiro, e assim colocar essa quantidade de colunas na quantidade de colunas da matriz passada como argumento. Assim, nesse caso, eu defini aqui em cima um valor m como sendo 5 e um valor n também como sendo 5. E criei uma função, uma matriz só de zeros, de tamanho mn. Este loop imprime a matriz toda zerada, e depois nós rodamos a função alterar, passando para ela, além de o índice em que nós queremos alterar e a matriz, também a quantidade de colunas que ela possui. E depois nós imprimimos ela alterada. Rodando o código, nós vemos que antes a matriz original possuía só zeros, e depois o índice certo, o elemento certo,
foi alterado. Então é isso, galera. Obrigado por assistirem e até mais.